Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a introdução ao estudo dos geomintos. A gente não vai falar de todos eles, apenas de dois, aqueles que são mais comuns e mais simples a explicação do seu ciclo biológico. Esses indivíduos a gente vai ver o que? Na aula de hoje, a gente vai ver o que são geomintos, vocês vão entender essa terminologia, e a gente vai falar sobre dois geomintos, né? A gente vai falar do Ascaris lumbricoides e também dos ancilostomídeos. São dois tipos, os ancilostomídeos são duas espécies aqui que a gente vai falar dele. Então, pessoal, o que vem ser então as geomintoses? As geomintoses refere o quê? A um grupo de infecções que ela está relacionado quando as pessoas elas acabam por fazer a ingestão, ingerindo o quê? Ovos, ou vai ter contato com larvas. Essas larvas de quem? Dos geomintos. Como isso ocorre? Isso ocorre principalmente pelo quê? Pela ingestão. No caso aqui, a ingestão de ovos por água ou alimentos contaminados. E algumas vezes também essas larvas aqui, elas podem ser ingeridas quando elas estão presentes em alimentos. Que tipo de alimento que eu posso ter esses ovos e essas larvas? Exemplos, verduras. Por que essas verduras? Como, por exemplo, o alface. Porque a água que é utilizada para regar essa verdura, né, esse alface, pode estar contaminada com esses ovos ou com as larvas, e a gente faz a ingestão desse tipo de alimento como? Faz a ingestão dele através cru. E, consequentemente, como está cru, o parasita, né, essas formas evolutivas aqui, não morrem. E quando a gente ingere, eles podem então chegar dentro aqui do nosso trato intestinal e dependendo então da quantidade dos parasitas, vai ocorrer a presença ou não de doença, porque depende também da questão de quantas formas evolutivas há dentro do nosso organismo. Esses indivíduos, pessoal, geomintos, por que esse nome geomintos? Geo se refere ao quê? Geo se refere à terra, ou sol, ou seja, são indivíduos que passar uma parte do ciclo biológico ou a Terra. Por quê? Essa parte do seu ciclo evolutivo irão evoluir até a forma evolutiva infectante. Infectante para quem? Para o hospedeiro. E quem é o hospedeiro? Os seres humanos, aqui exemplificado. Esses indivíduos, como eu já falei, precisam passar um tempo no solo até chegar no seu hospedeiro definitivo, aqueles que o parasita vai estar na sua forma evolutiva adulta ou de reprodução sexual. Esse, então, é o hospedeiro definitivo, adulto ou reprodução. São esses, então, os hospedeiros definitivos. E quem são esses exemplos dos geomintos? Os exemplos podem ser o Ascaris, que é esse que é na nossa aula, o Triquiura, Ancestrídeos, que são duas espécies, por isso que eu coloquei Ancestrídeo, que é o nome da família, e também o Strongyloides estercoratus. Esses aqui, pessoal, são conhecidos então como geomintos. Novamente, por que geomintos? Porque eles precisam passar um tempo no solo para chegar na forma evolutiva infectante para o hospedeiro. Dando continuidade, aqui em outro slide, a gente vai falar de quem? A gente vai falar do Ascaris lumbricoides. Certo? Deixa eu ver se alguém tem qualquer pergunta, dúvida, vocês podem chamar que eu estou sempre olhando aqui o chat. Ou abrir o microfone. Então, pessoal, o primeiro euminto que a gente vai falar, o primeiro geoeumito, que a gente está falando aqui na nossa aula de hoje, é o Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides, pessoal, ele é um parasita bastante cosmopolita. O que significa isso? Cosmopolita significa que ele pode ser encontrado em diferentes regiões do mundo, principalmente em regiões em países em desenvolvimento, justamente por aquilo que a gente já vem falando na nossa disciplina, principalmente pela falta de saneamento básico. Porque a forma evolutiva que é infectante para os seres humanos é
a sua forma que alcança, então, o ser humano é através da ingestão de água ou alimentos contaminados. E quando falta o saneamento básico, isso proporciona com que esse parasita infecte muitas pessoas. Por quê? A gente observa aqui no slide que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo estão infectadas. O mundo estima-se hoje que tem quase 8 bilhões de pessoas. Ou seja, 1,5 bilhão de pessoas estão infectadas com esse parasita e cerca de 4 milhões estão em situações de risco, ou seja, pessoas que possam ter, em algum momento da sua vida, ter contato com a forma evolutiva que é infectante para ela. E é bem elevado esse número, então, aqui de pessoas que correm risco de ficar infectadas com esse parasita. Outra forma que contribui, pessoal, para que esse parasita ele seja tão comum no nosso meio, é porque os canídeos, em alguns casos, podem funcionar como hospedeiros, ou seja, eles podem, dentro do seu organismo, os cães, ter esse parasita, e esse parasita pode infectar os seres humanos. A pessoa, então, vai ter contato com os ovos na fase infectante, e assim pode ocorrer, então, a infecção para os seres humanos. Esse parasita ele apresenta algumas formas evolutivas ou estágios evolutivos. Temos aqui os indivíduos que eu estou circulando e também os ovos. Qual a diferença entre o adulto, macho e fêmea? A gente observa, primeiramente, que tanto o macho, esse aqui, como a fêmea, são indivíduos cilíndricos. Eles têm seu corpo em formato tão cilíndricos e são bem alongados. Uma coisa que difere, então, o macho e a fêmea é que o macho ele tem aqui a sua parte da sua cauda dobrada em direção ao seu ventre. A cauda dobrada ventralmente. A fêmea já possui característica. Outra coisa interessante é que a região eles possuem então lábios. Esses lábios são utilizados para a fixação do parasita dentro do nosso organismo, das pessoas que possuem esse parasita. Esse parasita aqui também, pessoal, ele depende muito, depende muito do estado nutricional da pessoa. Se a pessoa ela tem acesso a alimento, ela é bem nutrida, esse parasita vai ser maior. Quando a pessoa já tem uma carência nutricional, esse parasita vai ser um pouco menor. Mas comumente esse verme, quando adulto, ele pode chegar a 20 a 30 centímetros, certo? Isso vai estar dentro do nosso organismo. E isso, como eu já falei, vai depender muito do estado nutricional, como também do comprometimento imunológico do indivíduo. Porque quando a pessoa ela está com o seu sistema imune funcionando corretamente, não tem nenhuma doença que prejudique o seu funcionamento, esse parasita vai ter uma redução do seu crescimento. Quando não, o parasita pode crescer mais. E se a pessoa tem acesso a bastante alimento, esse parasita pode crescer até cerca de 30 centímetros. E lembrando, a fêmea ela é sempre maior do que o macho. Essa fêmea, pessoal, quando na idade reprodutiva, quando ela está fazendo a postura de ovos, ela pode chegar a produzir cerca de 20 mil ovos por dia. Perdão, não é 20 mil, é 2 mil ovos por dia, cada fêmea. Certo? Aí você imagina, uma única fêmea, ela está, então, uma única fêmea, ela pode produzir 2 mil ovos. Se o indivíduo tiver, por exemplo, 10 fêmeas, com, por exemplo, 10 machos, essa fêmea já vai ter cerca de 20 mil ovos e assim aumenta a capacidade daquele indivíduo infectar novas pessoas. Boa tarde, Suzane, e boa tarde, Luana. Pessoal, também, uma coisa interessante é que ele precisa, para poder causar infecção, perdão, esse parasita, para que ocorra, então, a infectância, é necessário que tenha a presença tanto do macho como também da fêmea. Porque se tiver apenas a fêmea, esse tipo de ovo, que é o ovo
infértil, ou seja, ele não vai, não vai desenvolver uma larva aqui dentro. Ou seja, se uma pessoa fizer ingestão desse tipo de ovo, ela não vai ficar infectada com parasita, porque não tem nada aqui dentro, certo? Apenas a produção de um ovo. Quando a pessoa, então, tem o macho e a fêmea e ela produz ovos férteis, o primeiro ovo a ser eliminado é esse aqui, o estágio ativo. Ele vai ser, então, eliminado nas fezes. Ele tem algumas formações aqui internas, né? Umas segmentações, que depois no solo ele vai desenvolver, ó, uma larva e depois vai chegar no evolutivo que é infectante. E qual é esse estágio evolutivo infectante do ovo? Esse aqui, ó. O ovo com o estágio L3. Isso é então o ovo infectante. O ovo que é recém-eliminado pelas fezes da pessoa não é infectante. Ele precisa passar um tempo no ambiente para ficar na sua forma evolutiva aqui, ó, infectante, onde vai ter a larvazinha aqui. E como que ocorre essa transmissão? Como que a pessoa fica infectada? A forma, então, de infecção, pessoal, do ser humano é através da via fecal-oral. Por que fecal-oral? Através das fezes, é eliminado os ovos e, oralmente, a pessoa vai, então, fazer a ingestão do parasita. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, então vamos lá, continuando. A gente agora vai falar aqui do ciclo biológico do parasita. O ciclo biológico dele, pessoal, é bem simples. Ele é um tipo de ciclo biológico monoxênico, ou seja, monoxênico. O monoxênico, que eu já vi para vocês, monoxênico, é que ele vai precisar de apenas um único hospedeiro para completar o seu ciclo biológico. Ele só precisa de um para conseguir chegar à sua forma evolutiva mais imatura até no estágio aqui, ó, com os adultos. Então, esse ciclo então, monoxênico, ele vai precisar de apenas um único hospedeiro. E como que ocorre, e como que inicia esse ciclo? A primeira fase aqui do ciclo, pessoal, ocorre através do quê? Eliminação, certo? Se ocorrer a única presença de fêmeas, vai ocorrer ovos, ou seja, esse ovo infértil não vai ter capacidade de desenvolver adultos. Quando ele, então, é fértil, né? Ele vai passar um tempo no solo, onde vai sofrer diferentes divisões internas aqui dentro do ovo, vai sofrer algumas segmentações, até chegar no estágio evolutivo, ó, a presença dessa larva. Aqui dentro desse ovo tem essa larva aqui, que é a larva do estágio, certo? É a forma, então, infectante para os seres humanos. E como que ocorre essa infecção? Pode ser através de água ou alimento que esteja contaminado com esses ovos. Depois, então, o que acontece? A pessoa fez a ingestão, né, desse ovo, ingeriu esse ovo, então, chegou aqui no nosso estômago e depois foi para o nosso intestino. Dentro do intestino delgado, o que vai acontecer? Essa larva que está dentro do ovo, ela sai, né, eclode, e depois que ela eclode, o que vai acontecer? Ela vai cair na circulação e vai fazer outro processo de migração, que é bem aqui, acompanha comigo. O que acontece? Ela vai cair, então, na circulação e ela vai migrar para o fígado, do fígado para o coração e do coração nos pulmões, ela vai aqui dentro, né, dos nossos pulmões, ela vai desenvolver e vai passar para outro estágio evolutivo. Aqui, quando causa esse processo aqui de migração, é conhecido como ciclo Leufer. O que vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai apresentar tosse e também a presença do aumento de eosinófilos, que você já deve ter visto então na disciplina de hematologia. Os eosinófilos são células de defesa do nosso organismo que aumentam quando temos uma doença por parasitas. Depois, o que acontece? Né? Quando ela está aqui nos pulmões, elas saem dos pulmões, dos alvéolos, e o que acontece? Elas chegam na nossa traqueia, o que vai acontecer?
Ou, nesse processo, o que acontece? A pessoa começa a tossir, ela causa uma extrema tosse. O que pode acontecer? A pessoa pode, nessas larvas da boca, tossindo, ou o que acontece? Ela deglute, engole elas. Quando engole, o que acontece? Essa larva cai novamente aqui no nosso tubo digestivo, né? Inicialmente ela passa para o esôfago, no estômago, e depois os indivíduos ficarão, então, aqui no e agora sim vai ter o indivíduo adulto, ou macho ou fêmea. Boa tarde, Wesley. O que acontece, né, pessoal? Depois teremos então esses indivíduos, macho e fêmea, aqui dentro do nosso organismo. Esses dois aqui, ó. O macho a gente observa aqui com a cauda dobrada ventralmente e a fêmea um pouco maior. Aqui, atentando aqui para essa imagem. A gente observa aqui, ó, temos a legenda, onde diz o quê? O izinho, estágio de infecção, e o Dzinho aqui, dizendo que é o estágio de diagnóstico. Então, quem é o estágio de diagnóstico, para que a gente possa saber com que aquela pessoa está infectada com esse parasita, seria a vermes. Algumas vezes esses vermes podem ser eliminados nas fezes. Ele pode sair através das fezes. Esse aqui, pessoal, o Ascaris lumbricoides, ele é a famosa lombriga. A gente, quando fala, ah, está com lombriga, a gente remete então a esse parasita. A gente observa que outros estágios diagnósticos são o fértil e o fértil. São formas, estágios ou formas de diagnóstico. Já a única forma de infecção, ou estágio de infecção, é a ingestão desse ovo aqui, larva no estágio de 3. Tudo bem? Uma coisa bem interessante é o quê? Se a pessoa ela fizer a ingestão, por exemplo, de 100 ovos, e desses 100 ovos, vamos dizer que 80 conseguiram chegar adultos. Ou seja, se ela nunca mais tiver nenhum contato novamente com esses ovos, ela vai ter então 80 adultos aqui dentro do seu intestino. Não vai aumentar em número, certo? Eles não ficam dentro do nosso organismo, se reproduzindo dentro do nosso organismo, aumentando em número. Se a pessoa teve contato com esses ovos e nunca mais teve novamente, vai ser aquela quantidade de indivíduos. A única forma, então, da pessoa ficar sem esse parasita depois seria o quê? Tomando remédio, que vai matar o parasita, e ele vai ser, então, eliminado através, então, das fezes, certo? E aqui, temos o habitat dele dentro do nosso organismo. O habitat dele, pessoal, ele depende muito do tipo de infecção. Se ocorrem, então, infecções moderadas, uma baixa ingestão de ovos, eles vão ficar aqui, ó, na região aqui, mais ou menos, do intestino, do duodeno, e se estende, perdão, aqui da região do jejum e ilho, né, que é mais ou menos até por essa extensão aqui. Contudo, quando a pessoa tem infecção intensa, ou seja, fez uma ingestão de muitos ovos, eles podem se estender por toda a região aqui do nosso intestino delgado, se espalhando por todo aqui. Aqui a gente tem uma imagem, ó. Aqui é o nosso intestino e o verme aqui, ó. Aqui é o parasita, a lombriga, dentro do intestino da pessoa. Em alguns casos, ó, aqui como alguém perguntou. Então, Letícia, a solitária é outro parasita. Aqui é a lombriga. A solitária é a tênia, certo? Ou a tênia sólio ou a tênia saginata. Já trazendo aqui um pouco para vocês, a tênia, pessoal, que é a solitária, ela pode chegar até cerca de 5 a 6 metros dentro do nosso intestino. Ela já vai se estender por aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A tênia, ela vai ficar, ó, por toda a porção do nosso intestino, porque é um indivíduo muito grande. Ele tem cerca de 5 a 6 metros, depende muito do estado nutricional da pessoa. A lombriga, como a Letícia falou, dependendo de algumas situações, elas podem ser eliminadas nas fezes. Tem uma imagem aqui, que nos próximos slides, que eu vou mostrar para vocês.
É só um exemplo de quê? Aqui é um exemplo de tem uma grande quantidade de parasitas. Isso aqui pode ser algumas vezes letais para a pessoa. Por que é letal? Porque vai causar da sarje do bolo fecal e algumas vezes pode ter tanto parasita, o que vai acontecer? Rompe o intestino e a pessoa acaba então morrendo de infecção generalizada. Beleza, vamos lá. A patogenia, né? O que esse indivíduo causa quando dentro do nosso organismo? A patogenia pode ser causada tanto pela larva, como também pelo adulto. Qual então a da larva? Quando em baixa intensidade, ou seja, quando o indivíduo ingere poucos ovos, a infecção, o que acontece? A pessoa, ela praticamente não vai ter nenhum sintomas da doença, ela nem vai saber que tem o parasita. Já quando é infecção, ou seja, teve uma grande ingestão desses ovos, o que vai acontecer? Vai ter lesões, tanto práticas como lesões. Por quê? Vocês viram naquele ciclo que eu mostrei, que ela migra para o pulmão, do pulmão vai para do fígado ela migra para o coração, depois para os pulmões. Nessa passagem, o que acontece? Elas podem causar lesões nas células desses dois órgãos, causando então esse tipo de comprometimento. E nos pulmões pode causar pontos hemorrágicos. A pessoa, durante essa passagem da larva pelo pulmão, ela vai causar uma tosse, e dessa tosse a pessoa pode ocorrer a presença, então, desse sangue, justamente pela passagem da larva pelos alvéolos pulmonares, que vai causar esses pontos hemorrágicos. Quando os casos é muito grave, o que pode acontecer? Pode causar uma pessoa comprometendo os pulmões e pode ser então fatal. Aqui a gente tem uma imagem, pessoal, de uma larva eclodindo aqui de um ovo, que é o ovo, e aqui a larvazinha sendo então eclodida. Depois dessa larva ela vai se desenvolver em indivíduo adulto, ou macho ou fêmea. E como o adulto, né? Qual a patogenia do adulto no nosso organismo? O adulto, pessoal, depende muito de quantos ovos que foi então ingeridos. Se a pessoa então teve contato, por exemplo, com poucos ovos e desses ovos apenas a doença assintomática, o indivíduo tem um parasita, mas não tem nenhuma debilidade em decorrência dele. Já quando o verme, perdão, quando já tem cerca de 40 ou até assim, aí sim a pessoa vai apresentar diferentes alterações, como por exemplo, dores abdominais, cansaço, a pessoa também pode apresentar perda de peso, porque o parasita vai impedir que a pessoa absorva nutrientes, porque ele vai pegar o nutriente para ele, e não a pessoa vai utilizar o nutriente que ela acaba então ingerindo. E em alguns casos pode ocorrer também a presença de manchas na pele indicativa da presença do parasita. Já em crianças pode acontecer o quê? O aumento aqui, ó, do volume, essa imagem, em alguns casos extrema palidez. É por isso que a gente vê, antigamente, tinha muito dessas imagens, crianças com a barriga muito grande, devido à presença de verme, decorrência da grande parasitose. Vamos aqui passar para o próximo slide. E os também, pessoal, podem causar outros tipos de patogenia. Temos aqui, ó, deixa eu diminuir aqui o zoom. Temos aqui a patogenia. Uma das principais é a exfoliativa. O que seria então essa exfoliativa? A pessoa, ao fazer a ingestão do alimento, o que acontece? O parasita pega para ele. Aí a pessoa vai ter carências, carência de hidratos e principalmente A e C. E o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ficar com baixa disponibilidade de nutrientes para o seu metabolismo. E isso é mais grave ainda na pessoa que já é desnutrida. Imagina só, a pessoa já é desnutrida, já tem uma carência de nutrientes da sua alimentação e tem um parasita desse. Ela vai então ter mais prejuízo à sua saúde.
Outra ação que esse parasita pode causar é a ação mecânica. Ele pode, então, acabar obstruindo o intestino devido à grande quantidade desses vermes ali contidos e o que pode acontecer? Pode causar o rompimento daquela região. Em alguns casos, como que é feito então a remoção? É dado o medicamento, o parasita morre, é feita então a cirurgia e removido ele através desse processo cirúrgico. E em alguns casos também, pessoal, a gente observa aqui, ó, que, por exemplo, pode ser que a pessoa teve a dado o remédio e o parasita ser eliminado nas fezes. Já nesse caso aqui, ele pode sair pela região bucal, na legenda dizendo que essa criança veio a óbito devido à grande parasitose. Em alguns casos, as larvas elas podem ser encontradas em outros locais. Pode ocorrer apartamentos na região do nosso organismo. Pode também migrar para a região aqui do coledoc, essa região bem aqui, ó, região do nosso intestino. Por quê? Ele está ali no intestino, ele vai cair nessa região aqui e vai migrar para o fígado. Aí aqui ele pode ficar essa larva causando uma obstrução desse local. E também pode ocorrer a saída das larvas pela região dos olhos, não saída, mas a sua observação aqui, ó, na região aqui dos olhos, na região interna, e pela boca. E isso quando ocorre como eu falei, aqui nesse caso aqui foi uma pessoa que infelizmente acabou vindo a óbito. Como que é feito então esse diagnóstico? Como que eu sei que a pessoa tem a parasitose? O diagnóstico, pessoal, nas parasitoses, ela pode ser do tipo clínico ou laboratorial. Dificilmente o clínico vai dar 100% de certeza da parasitose. Por quê? Porque a grande maioria dos parasitas, as sintomatologias são parecidas. Contudo, o tratamento pode diferir entre os parasitas. Pode ter medicamentos específicos para um determinado parasita, seja ele um protozoário ou para um eumínio. Por isso que, quando o diagnóstico clínico, quando a doença é comumente assintomática, não tem os sintomas da doença, é difícil esse tipo de diagnóstico. A não ser que quando tem uma grande quantidade de parasitas, que eu até mostrei para vocês nos slides anteriores, que a pessoa pode ter manchas na pele, pode ter aumento do volume abdominal, isso pode ser um indicativo de uma parasitose. Mas para ter certeza, é aqui o laboratorial. No laboratorial, o que a gente vai, então, vocês irão fazer, né, durante as aulas práticas de parasitologia 2 ou durante o estágio. Vocês, então, irão preparar uma técnica parasitológica para ver esses ovos. Esses ovos aqui nas fezes do paciente. A grande maioria das vezes, eu vou dar ovos, mas em alguns casos, os vermes podem sair nas fezes. Eles vão ficarão ali, então, naquele bolo fecal. E quais são as técnicas que eu utilizo para encontrar o parasita? Eu posso utilizar técnicas de sedimentação, que os nomes dela podem ser técnicas de Hoffman, Pons e Lutz. Isso são técnicas de sedimentação espontânea. Temos técnicas também de sedimentação por centrifugação, que é a HIT, e também temos a técnica de Katz. Qual a diferença entre elas? A técnica de sedimentação espontânea e essa técnica de sedimentação por centrifugação são técnicas ditas como qualitativas. Por que é qualitativa? É porque eu quero apenas dizer se tem um parasita ou não. Já a técnica de Katz é uma técnica quantitativa. Vai dizer a quantidade de ovos que existe por grama de fezes. Eu vou, então, estimar a quantidade de ovos que ali existe, certo? E com isso eu vou saber, mais ou menos, estimar quantos parasitas, né? Quantas fêmeas está dentro daquele paciente. E com isso, saber quão grave é a situação clínica dele. Então, pessoal, para não ficar tão grande, eu vou apenas parar esse vídeo, mas a gente vai dar continuidade ainda ao próximo conteúdo, que é, no caso, os anastomídeos.